Enem. Zoeira. Hoje a gente vai falar de ZBrush, que é quase o Enem, só que pra artistas. É um concurso de desenho que acontece todo final de ano em, pasmem, dezembro. Esse concurso é gerenciado por um outro artista, o Léo MK. E hoje eu vou contar toda a minha jornada na participação desse concurso. Tudo começou ano passado, em novembro, quando eu tava na escola conversando com os amigos, e um deles falou: o ZBrush tá chegando, viu? O ZBrush tá chegando, viu? Eu não vou participar disso. Talvez eu participe só ano que vem. O meu nível ainda não tá muito bom pra isso. Só que, o que que acontece? Ele também tinha falado que entrou no servidor do LaMK e que viu que o pessoal lá do server é muito bom. E daí, alguns dias depois, eu tava lembrando disso que ele falou. E por curiosidade, eu decidi entrar no servidor também. Mas, eu simplesmente entrei no dia 1º de dezembro e no dia anterior ele já tinha mandado o tema do concurso. Coisa que ele não fez ano passado, ele tinha mandado meses antes. Daí eu olhei pra aquilo e eu pensei, isso tem que ser pra mim. O tema do concurso era fazer uma comic com os personagens dele. Se a comic tivesse pelo menos 2 quadros, já tava valendo. Por sorte, na mesma hora que eu vi o tema, eu já pensei numa ideia pra história. E eu corri pra pegar meu sketchbook pra anotar tudo que eu tava pensando. A questão é que enquanto eu anotava minhas ideias, eu percebi um problema. Eu nunca fiz uma comic antes. Então, antes de eu fazer qualquer coisinha pro concurso, eu tive que estudar. E comics são mais complexas do que parecem. Eu tive que estudar composição, que é a maneira que você organiza os elementos na cena pra criar algo de impacto. Tive que estudar organização de painéis, valores, book heaven. Chega. Mas tudo bem. Eu estudei, e estudei, e estudei. E depois já comecei o processo de thumbnail. Não a thumbnail do YouTube. Thumbnail é quando você faz de forma bem solta e em quadrinhos pequenos, como você quer aquela cena. Sacou? Assim dá pra você testar vários ângulos e tal, e ver qual que fica melhor. Eu ainda tava indo pra escola, então eu tive que fazer essas coisas enquanto eu tava na aula. Bom, só mais um dia pra mim. Eu desenhava demais na aula. Eu fiz um desenho até na própria prova do Enem. A prova tava tensa, mas meu desenho ficou lá. O ponto é que enquanto eu tava lá na escola batendo papo, eu resolvi falar pra aquele mesmo amigo que eu tava participando do ZBrush agora. E sabe o que ele falou pra mim? Boa sorte. E não foi nenhum boa sorte tipo, que legal, muito legal. Boa sorte que você consegue. Não. Foi tipo, então, mano, eu vou participar do ZBrush. E ele suspirou, boa sorte. E saiu. E eu fiquei olhando pra aquilo ali pensando, que vagabundo. Mas isso foi perfeito pra mim, porque durante o concurso eu só fiquei pensando nisso. E depois já tinha chegado as férias, então eu mandei mensagem pra esses meus amigos e falei: haha, escutem aqui, seus trouxa. Eu vou ganhar esse concurso e não vou falar com vocês até dia 30 de dezembro, que era quando encerrava o concurso. Essa eu quero ver. Mas foi o que eu fiz. Eu não falei com mais ninguém, eu fiquei dia após dia fazendo aquela comic. Como vocês viram, nos primeiros dias eu tirei pra estudar, e inclusive fiz playlists no YouTube com coisas pra eu aprender, principalmente envolvendo cores, porque eu queria fazer algo tudo pintado, bonitinho e tal. E no Pinterest eu montei várias pastas e subpastas pro ZBrush, com inspirações, composições, cenários. Essa vai ser a comic do século. Ou talvez do século que vem. Porque no processo eu encontrei muitos problemas. Eu ainda não tava acostumado com minha mesa digitalizadora. E o brush que eu tava usando não tava querendo me ajudar, sabe? Porque ele tava deixando meu desenho muito sujo. Justamente porque era um brush pra sketch, mas o bobo aqui queria porque queria usar ele pra tudo. Mas isso não é nada, porque o meu maior problema ali mesmo tava sendo os cenários. No papel, até que dava pra fazer tranquilo. Agora, numa mesa que eu não sei usar, não. Eu nem sei quanto tempo eu demorei na primeira página, mas foi tipo uns 3 dias. E isso não é nada bom. Mas uma coisa que foi boa é que eu testei outros brushes. E o que mais me satisfez foi aquele brush padrão mesmo. E depois que eu comecei a usar esse brush, as coisas começaram a fluir. Os desenhos estavam ficando com um aspecto mais limpo. Só que tinha um porém. Eu só comecei a fazer a primeira página dia 12. E dia 30 já tava muito perto de chegar. E eu tava ficando muito preocupado porque eu queria pintar os desenhos também.
A minha ideia desde o início era fazer meio que uma comic como as ocidentais que a gente tem. Mas tive que optar por fazer algo puxado pro mangá. Porém, adicionando um sombreamento um pouco diferente, sabe? Só pra dar um charme. E enfim, chegamos na segunda página. Que eu chorei. A minha ideia era fazer ela subir em cima do balcão na frente dela e tal, e lançar a braba. Mas eu não tava conseguindo fazer a pose dar certo. E quando eu tô com dificuldade numa pose, ou eu tento fazer a pose no espelho, ou faço uma sessão de fotos de mim mesmo fazendo aquela pose só pra eu conseguir entender. Mas fora isso, uma coisa que a gente não pode esquecer é o tempo. E o tempo foi passando, e a gente já tava no dia 29, e eu tinha que entregar no dia seguinte. E eu ainda não tinha terminado. Naquela hora, só me veio todo um flashback da minha vida. Era o momento de tomar uma decisão arriscada. Então, eu decidi que ia virar a noite inteira desenhando. Fui lá, me entupi de café e continuei. E foi até legal, acho que era a primeira vez que eu tava virando a noite. Mas enfim, já era dia 30, o dia da entrega, e só podia enviar até meia-noite. Eu tinha terminado umas 3 páginas, então eu fui lá, abri o Discord, fui no servidor do Léo, tremendo com a minha comic nas mãos, prontinha pra ser entregue. E eu fiquei procurando um lugar onde a gente ia postar nossas comics. E eu não tava entendendo, porque não tinha nenhum canal aberto. Eu entrei no chat e ninguém tava falando de nada sobre o evento. E eu pensei, ué, mas que estranho. Então eu fui ler de novo as instruções do concurso pra ver se eu não tava ficando maluco. O chat para postagens só vai ser liberado dia 30 de janeiro. Fecha quando bater meia-noite. Leia tudo antes de participar. Você não tem 2 de QI, né? Sim, por alguma razão eu confundi 30 de janeiro com 30 de dezembro. Mas ok, isso não me desanimou, porque eu só tinha conseguido finalizar as 3 primeiras páginas, e o total de páginas que a minha história tinha eram 7. Então tá, agora eu tinha mais um mês pra terminar tudinho. Ok, então agora tamo em janeiro. E aí eu aproveitei que eu tinha mais tempo agora. Mas antes disso, eu tinha algo pendente pra fazer, porque eu tive que focar no concurso primeiro. Basicamente, dar início ao meu canal. Eu tava com meu design pronto e preparado pra aquilo. Inclusive, eu sei que eu já falei sobre isso na comunidade, mas eu preciso agradecer de novo. Tinha tanto comentário fofinho, as pessoas me seguindo no Instagram, me seguindo no Twitter. E aquilo foi muito doido, porque eu lembro de ter postado aquele vídeo às 4 da manhã. Só depois de 2 dias que começou a brotar um monte de notificação. E eu adorei. Meu canal tava indo bem, mas eu ainda precisava vencer o outro gigante. Mas dessa vez, meus amigos, eu voltei bem mais afiado. Agora eu tava desenhando bem mais rápido. Eu tinha me acostumado com a mesa, com o brush. Eu tava uma máquina. Só que, relendo as páginas que eu já tinha feito antes, eu comecei a ter um certo desgosto por aquilo. Sério, tava muito feio. Esse sombreamento tava tão poluído. E esse desenho aqui... Ah, 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 o que é pra ser isso? Então eu ainda tive que terminar as páginas que tava faltando e ainda no final refinar essas antigas. Já que a ideia de fazer algo colorido não deu certo, então tudo bem, se é pra ser um mangá, faremos disso um mangá. E olha só, compare esse remake, ficou bem melhor assim, né? Ok, tudo refinado, tudo pronto. Já era dia 30 de janeiro dessa vez e já tava prestes de dar meia-noite. Mas eu finalmente consegui terminar a tempo. E olha que foi por muito pouco, viu? Tava perto da meia-noite mesmo. Quando eu cheguei, ainda tinha uma pancada de gente enviando a comic ao mesmo tempo. Eu nem queria olhar pra comic deles pra eu não ter medo de enviar a minha comic humildezinha. Mas então fui lá, tomei coragem. Hã? Então, eu tô aqui com... toma! E eu finalmente entreguei a comic. Depois de longos 2 meses fazendo ela. E pra você que tá se perguntando onde que você pode ler essa comic, então, eu não vou postar ela não. Eu honestamente não curti muito essa comic. Mas tá, talvez eu poste ela em algum momento, sei lá. E até o momento desse roteiro não saiu o resultado do concurso. Mas assim que sair o resultado, eu falo pra vocês. Se eu tiver ganhado. Esse evento exercitou muito minha imaginação, porque eu tava tendo que criar expressões, personagens, cenários, tudo do completo zero. E além do mais, eu tava podendo botar em prática os fundamentos do desenho.
Então, sinceramente, valeu a pena participar. Mas essa foi a minha longa e dolorosa jornada pelo ZBrush. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu amo responder os comentários. Sempre que eu tenho tempo, eu tô lendo tudo. E a gente simplesmente bateu 15 mil inscritos. E olha que aqui no momento do meu roteiro tava 11 mil. Eu fico muito contente por ver tanta gente confiando em mim. Bom, vejo vocês no próximo vídeo.